Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A aula de hoje é uma aula de história e o tema de hoje é período regencial. Foi justamente aquele período na nossa história ao qual o Brasil foi governado por regentes até que o Dom Pedro de Alcântara, no caso o Dom Pedro II, ele atingisse a maioridade e pudesse ser o imperador do país. Enquanto o filho do Dom Pedro I não atingia a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. E a gente pode citar aí que esse acontecimento ocorreu entre os anos de 1831 até 1840. A primeira regência que nós tivemos no Brasil foi a trina provisória. A trina provisória era composta de 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral: o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o marquês de Caravelas, que era o José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses, que foi de 7 de abril até 17 de junho de 1831. Logo em seguida, tivemos a regência trina permanente, que foi a partir de 1831 até 1834. Essa regência trina permanente era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou, como eu tinha falado, entre os anos de 1831 a 1834 e foi um período bastante conturbado da nossa história também. A situação era delicada porque haviam revoltas em muitas províncias, como Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834 aconteceu uma reforma na Constituição que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una, que ao invés de ser 3 pessoas regentes, apenas uma seria regente. Outra medida foi a formação de assembleias legislativas nas províncias, que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. Logo em seguida temos a regência una de Feijó, que foi entre os anos de 1835 e 1837. Atentando às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que um novo governo chegasse ao poder. Nessa época, somente alguns tinham renda mínima de 100 mil réis anuais, por exemplo, o que representava uma parte muito pequena da população que tinha o direito de votar. O padre Diogo Antônio Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos, por exemplo, que é um número muito baixo para uma pessoa que estaria envolvida no governo de um país inteiro. Hoje em dia, isso não seria nem uma votação para vereador, por exemplo. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, por exemplo, a Cabanagem, e no Rio Grande do Sul, que foi a Farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltava 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837 e, provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo que ocupava. Daí a gente surge com mais uma outra regência, que foi a regência una de Araújo Lima. Essa regência durou entre os anos de 1837 e 1840. Pedro de Araújo Lima ele era conhecido como Marquês de Olinda. A regência de Araújo Lima durou até a posse de Dom Pedro II, em 1840. Sobre o seu governo, foram fundados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Dom Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial, aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. As principais foram Cabanagem, que foi entre os anos de 1835 a 1840, no Pará. A Farroupilha, entre os anos de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul. A Sabinada, entre 1837 a 1838, na Bahia. E a Balaiada, em 1838 a 1841, no Maranhão.
Agora vamos falar um pouco sobre essas revoltas, né? Cada uma delas. A gente pode começar com a revolta Sabinada, que aconteceu entre os anos de 1837 a 1838. O nome dessa revolta originou-se a partir do nome do seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas da classe média, formada por advogados, médicos, jornalistas, entre outros, de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da Província Baiana até o imperador Dom Pedro II atingir a maioridade. A revolta não foi adiante porque os seus membros não conseguiam a adesão do povo e os revoltosos sofreram uma violenta repressão. Logo em seguida, a gente tem a cabanagem, que foi entre os anos de 1835 a 1840. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos os seus integrantes, né, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens dos rios. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou num levante das camadas mais pobres da população, indígenas e mestiços semi-escravizados, negros, escravos, sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte de fazendeiros e autoridades. Então essa foi uma revolta muito mais forte do que a Sabinada, por exemplo, né? Que já trazia uma parcela um pouco maior da população. Os revoltosos eles conseguiam tomar o governo no Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que massacrou os revoltosos em toda a província. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tiveram os mesmos motivos, né? As concentrações de terras nas mãos de grandes fazendeiros e escravidão, as péssimas condições de vida em que vivia grande parte da população pobre do país, e o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o senador resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamá-lo imperador aos 14 anos de idade. Então, ao invés de ele ser o imperador com a sua maioridade em 18 anos, por exemplo, não, ele foi mais cedo, 14 anos de idade, né, por conta de tantas dessas revoltas que estavam acontecendo no país, né, só à espera do Dom Pedro II. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos até a proclamação da República. Mas outra revolta que nós podemos citar é a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, que aconteceu entre os anos de 1835 a 1845. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento destacamos Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Depois de vários anos de combate, os rebeldes foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo. E por último temos a Balaiada, que aconteceu entre os anos de 1838 até 1841. O nome Balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios. O conflito se deu no Maranhão, com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, curtido bastante. Então, caso tenham gostado, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e até a próxima aula.